Oi, pessoal! Que coisa boa falar de um assunto que mexe com a gente, né? O tarô. Muita gente fica curiosa, querendo saber o que aquelas cartas tão bonitas querem dizer. Você pega um livro, lê o significado de cada uma, mas na hora de juntar tudo, parece que falta alguma coisa. É um quebra-cabeça que não se monta só com um manual de instruções. O verdadeiro segredo do tarô não está só no que está escrito. Ele vive na energia do momento, na pergunta que você faz com o coração e na mágica que acontece quando as cartas se abrem na mesa. É um mistério gostoso de desvendar. A gente pensa que é só decorar. O louco significa um novo começo. A torre é uma mudança radical. Mas e quando o louco aparece ao lado da torre? Aí o caldo engrossa, né? É aí que o mistério se aprofunda. Não é uma conta de matemática. 2 mais 2 são 4. É mais como uma receita de bolo, onde cada ingrediente conversa com o outro. A ordem das cartas, a posição em que elas caem, tudo isso muda o sabor final da leitura. É por isso que o tarô encanta tanto, porque ele nunca é a mesma coisa. Cada jogada é uma história nova, um convite para olhar para dentro. Imagine que você está aprendendo a cozinhar. Você pode seguir a receita à risca, mas o seu tempero, o seu jeitinho, é que vai dar o toque especial. Com o tarô, é a mesma coisa. Os livros te dão a base, os ingredientes principais. Eles te ensinam o que é a farinha, o ovo, o açúcar. Mas a arte de combinar tudo, de sentir se precisa de mais um pouquinho disso ou daquilo, isso vem com a prática, com a sensibilidade. Por isso que às vezes a gente sai de uma leitura sentindo que a pessoa leu a nossa alma. Não foi mágica, foi conexão. Para quem está começando, pode ser um pouco assustador. Você vira uma carta como a morte e já pensa no pior. Acorda, menina. Calma. Essa carta raramente fala de morte de verdade. Na maioria das vezes, ela fala de um fim de ciclo, de uma transformação necessária para algo novo e melhor poder nascer. É como podar uma roseira para ela florescer mais bonita na primavera. O tarô nos surpreende porque ele nos força a olhar para as situações por um ângulo que a gente não estava esperando. Ele chacoalha a gente, sabe? E isso é bom. Agora, vamos fofocar um pouco sobre a história desse danado. Muita gente acha que o tarô veio lá do Egito Antigo, com os faraós e as pirâmides. É uma história bonita, cheia de mistério, mas olha, não é bem assim. Os historiadores, que são os detetives do passado, contam outra coisa. As cartas de tarô, como a gente conhece hoje, surgiram lá no século XV, na Itália. Isso mesmo, era um jogo de cartas chamado tarocchi, usado pela nobreza para se divertir. Não tinha nada a ver com adivinhar o futuro no começo. Era um passatempo dos ricos. Chique, né? Esses baralhos eram verdadeiras obras de arte, pintados à mão, caríssimos. Só depois, com o tempo, é que as pessoas começaram a ver mais do que um simples jogo naquelas figuras. Personagens como o mago, a imperatriz, o eremita, eles contavam uma história sobre a jornada da vida. Foi aí que o pulo do gato aconteceu. As pessoas começaram a usar as cartas para refletir, para buscar conselhos. A função de adivinhação, de olhar para o futuro, veio bem mais tarde, lá pelos séculos XVIII e XIX, principalmente na França. Então, essa lenda de que o tarô é um conhecimento secreto dos sacerdotes egípcios é mais um mito criado para dar um ar mais misterioso ao baralho. E funciona, né? A gente adora uma história com segredos. Mas a verdade é que o tarô é uma invenção europeia, que foi se transformando ao longo dos séculos. Ele absorveu símbolos de várias culturas, da astrologia, da numerologia, da cabala, e virou essa ferramenta rica que a gente tem hoje. É como uma receita de família, que cada geração acrescenta um ingrediente novo e deixa ela ainda mais gostosa e poderosa. O importante dessa história toda é entender que o tarô não é uma coisa do mal, nem magia negra, como alguns pensam. Ele nasceu como um jogo, virou uma ferramenta de reflexão e se tornou um oráculo.
É um espelho da cultura e do pensamento humano. Conhecer a sua verdadeira origem nos ajuda a tirar um pouco desse peso, desse medo. A gente pode olhar para as cartas com mais leveza, como quem conversa com um amigo sábio que já viu muita coisa nessa vida. E que amigo, hein? Um que fala por imagens. Agora segura essa. Não existe um jeito certo de ler tarô. É isso mesmo que você ouviu. Cada leitor é como um músico interpretando uma partitura. A música está ali, as notas são as mesmas para todo mundo, mas cada um toca com a sua própria emoção, com o seu ritmo, com a sua alma. Um leitor de tarô desenvolve uma relação pessoal com as suas cartas. É uma conversa que vai além do significado do livrinho. A intuição é o tempero principal dessa conversa. É aquela vozinha lá no fundo, aquele clique que acontece quando você olha para uma imagem e ela te diz algo específico para aquela pessoa, para aquele momento. Pensa comigo, a carta dos enamorados. O livro pode dizer que ela fala de escolha, de amor, de união. Mas para um leitor, em uma certa jogada, ela pode estar gritando sobre uma decisão de carreira. Para outro, sobre a necessidade de alinhar a cabeça e o coração. A intuição funciona como uma ponte. Ela conecta o símbolo universal da carta com a história particular de quem está fazendo a pergunta. É um trabalho de tradução simultânea, traduzindo a linguagem das imagens para a linguagem da nossa vida. Por isso, duas leituras sobre o mesmo assunto com leitores diferentes podem trazer perspectivas complementares. Essa coisa da intuição é o que mais surpreende quem está começando. A pessoa acha que precisa ser um gênio, decorar 78 significados de frente para trás. Mas o mais importante é se permitir sentir. É olhar para a carta e se perguntar: o que essa imagem me faz sentir? Que história ela me conta? No começo, a gente fica com medo de inventar coisas. Mas com o tempo, a gente percebe que a intuição não inventa. Ela apenas percebe detalhes que a nossa mente racional deixou passar. É um treino, como ir para a academia. Quanto mais você usa a intuição, mais forte ela fica. É por isso que a escolha de um leitor de tarô é algo tão pessoal. Você precisa sentir uma conexão, uma confiança. É como escolher um terapeuta ou um bom amigo para desabafar. O bom leitor não vai te dar respostas prontas. Ele não vai dizer, faça isso ou não faça aquilo. Ele vai usar as cartas para te mostrar os caminhos, as energias disponíveis, os desafios e as oportunidades. Mas a decisão final, a escolha, é sempre sua. O tarô ilumina o caminho, mas quem caminha é você. E essa é a parte mais bonita de todas. No final das contas, o maior segredo do tarô é que ele não é sobre prever o futuro. Pensa bem, que graça teria a vida se a gente já soubesse de tudo? O tarô é, na verdade, uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Ele funciona como um espelho da nossa alma. Quando você faz uma pergunta e tira as cartas, elas não estão mostrando um destino escrito em pedra. Elas estão mostrando um retrato do seu momento presente, seus medos, seus desejos, seus bloqueios e, o mais importante, o seu potencial. É um GPS para a sua jornada interior. Para quem está começando, isso pode ser uma surpresa e tanto. Você pergunta sobre um problema no trabalho e as cartas te mostram que a raiz da questão é a sua falta de confiança em si mesma. Ou você pergunta sobre um relacionamento e o tarô te mostra que você precisa primeiro aprender a se amar. Ele sempre puxa a conversa para dentro, para você. As cartas te convidam a refletir. O que essa situação está tentando me ensinar? Que parte de mim eu preciso olhar com mais carinho? É uma conversa sincera com você mesma, sem filtros. Muitas pessoas usam o tarô como um diário. Tiram uma carta pela manhã para dar o tom do dia, ou à noite, para refletir sobre o que aconteceu. Não precisa ser uma jogada complicada, com 10 cartas. Às vezes, uma única carta já traz uma mensagem poderosa, um conselho que você estava precisando ouvir. É um exercício de se conectar consigo mesma,
de parar a correria do dia a dia por um minuto e se perguntar: como eu estou de verdade? Essa prática simples pode trazer uma clareza, uma paz. É uma delícia. Então, menina, não precisa ter medo do tarô. Pense nele como um amigo sábio, um terapeuta de papelão que está sempre disponível para uma boa conversa. Ele não vai te dar números da loteria, mas vai te dar algo muito mais valioso: clareza. Ele te ajuda a entender suas próprias bagunças, a celebrar suas vitórias e a encontrar força para encarar os desafios. E se conhecer melhor é o primeiro passo para criar um futuro que te faça mais feliz. E isso, meu bem, não tem preço. Acorda para a vida e se permita essa conversa. Até a próxima!